início a esse assunto, temperatura, calor e a primeira lei da termodinâmica, tá bom? Quando a gente terminar o capítulo, mesmo esquema, faça exercícios, entregou os exercícios, vocês vão ter a nota referente, né, à entrega dessas atividades. A nota da disciplina de vocês vai ser referente à entrega de todas as atividades que foram passadas pelos senhores, tá? Hoje eu vou passar bastante atividade também. Então, pronto. Hoje e amanhã a gente deve trabalhar com esse capítulo 18. Então, temperatura. A gente precisa saber o que é que significa a temperatura mais baixa na escala Kelvin, né, que é o zero absoluto. Conhecer a lei zero da termodinâmica. Saber o que é o ponto triplo de uma substância, tá? Explicar como é medida uma temperatura usando um termômetro, tá? No caso de termômetro de gás a volume constante, que é o que a gente vai aprender, né? Conhecer a relação entre pressão, temperatura, né? De um gás em um estado qualquer e a pressão e a temperatura do gás no ponto triplo. Então a gente vai entender esses conceitos aí, tá? Então vamos aqui com bastante calma para não ficar nenhuma dúvida. Bom, o que é a termodinâmica? É o estudo da energia térmica, também chamada de energia interna dos corpos. Um dos conceitos mais importantes da termodinâmica é o conceito de temperatura. Bom, a temperatura é uma grandeza física relacionada com a sensação que a gente tem de quente, de frio, etc. E ela é medida por meio de um termômetro, tá? É, ah, saber a escala de um termômetro, saber quais são os pontos é, principais de um termômetro, a gente associa isso a determinados fenômenos físicos. Por exemplo, quando a água está sofrendo um processo de ebulição, passando do ponto em que ela é um líquido para um gás, a gente pode considerar aquele estado físico ali, aquela temperatura ali, como sendo uma temperatura extrema, né? E o ponto onde a água vira gelo, a gente considera o outro extremo, tá? E aí a gente pode criar uma escala termométrica, tá certo? Eu posso dizer que 200 é quando a água está sofrendo processo de ebulição, e eu posso dizer que é 20 quando ela está virando gelo, por exemplo. A gente pode fazer isso daí. E aí a gente tem uma comparação. Se eu estou mais próximo dos 200 graus, é claro que a minha temperatura vai ser próximo de 200, sei lá, vai ser 120, 100, alguma coisa assim. E quando eu estou próximo do gelo, eu posso dizer que ela estava até quando a temperatura, quando o valor está mais próximo de 20. A gente faz isso aí por meio de uma simples regra de 3, tá? É apenas uma escala, tá bom? No caso da física aqui, se a gente considerar o Sistema Internacional de Unidades, a escala que a gente considera é o Kelvin, tá? Certo? E aí a gente vai falar um pouquinho melhor sobre essa escala Kelvin daqui a pouco. Mas só para vocês terem uma ideia, olha só que interessante. Na escala Kelvin, tá? Na escala Kelvin, a menor temperatura obtida em laboratório foi 10 elevado a menos 9 Kelvin. A temperatura maior obtida em laboratório foi 10 elevado a 8 Kelvin. Inclusive, essa temperatura ela é maior do que o centro do Sol, tá? O centro do Sol está a uma temperatura de 10 elevado a 7 Kelvin. Né? O centro. A superfície, 10 elevado a 4. Tá? A temperatura atual do universo é baixa. É em torno de 2 Kelvin, tá? 10 elevado a zero. Tá um pouquinho maior que 10 elevado a zero aqui. Então, mais ou menos aqui, 2 Kelvin. Tá certo? Então, aqui é uma escala de temperatura só para vocês terem uma noção, tá bom? O 0 Kelvin, tá? Ele é menor do que 10 elevado a menos 9, porque 10 elevado a menos 9 é 0,000000001, né? Kelvin. É a menor temperatura obtida em laboratório, não é 0 Kelvin, tá? No 0 Kelvin a gente não tem nada se movendo, tá? Tá tudo completamente parado, tá? Nós nunca chegamos nessa temperatura, tá? Pelo menos em laboratório. Bom, entendido o que é termodinâmica, que é o estudo da energia térmica. Energia térmica é a forma com a qual, né, você tem transferência, digamos assim, de calor de um corpo para outro, tá? A gente pode associar isso à energia térmica. Energia térmica, uma definição melhor para a energia térmica seria o grau de agitação das moléculas que compõem aquele corpo, tá certo? Nós não medimos. Calor não é uma medida que um corpo tem. Calor é sempre, a gente pode pensar uma boa definição para calor, tá? Como sendo
um termo assim, associado à transferência de energia térmica de um sistema para outro, tá? Calor a gente pode sempre pensar assim, que é a forma como a qual, né, a energia se transfere de um local para outro. Calor, na verdade, é energia térmica em trânsito. Quando a gente fala em trânsito, existem várias formas de ocorrer essa transmissão. Essa transmissão pode ocorrer por condução térmica, pode ocorrer por convecção térmica, pode ocorrer por radiação, tá? E a gente pode medir a variação de temperatura quando um corpo recebe energia térmica. E aí a gente calcula essa quantidade de calor que o corpo recebe ou a quantidade de calor que o corpo fornece para um sistema ou para um outro corpo, tá? Essa quantidade de calor vai depender da massa do corpo, vai depender do calor específico. O calor específico é uma quantidade equivalente à força de atrito, pense assim, uma característica de cada corpo. Cada corpo tem um calor específico determinado, tá? Então, por exemplo, o plástico ele tem um determinado calor específico, a água tem um determinado calor específico. Então, cada material ele vai ter um calor específico, tá? Distinto, tá bom? E aí a gente pode também calcular essa quantidade de calor quando tem só variação de temperatura, mas de repente você pode fornecer tanto calor para um sistema em que e fazer com que esse sistema mude de estado físico. Quando isso acontece, a gente tem calor latente. Aí é quando muda do estado sólido para o líquido, para o gasoso, tá certo? E além disso, a gente tem essa questão também da dilatação térmica. Eu vou abrir aqui para vocês uma imagem muito bacana, tá? Na verdade, é um mapa mental. E eu vou explicar melhor esses conceitos que eu acabei de falar aqui para vocês, tá? Eu vou explicar mostrando aqui por meio de uma. Vou mostrar aqui um mapa mental para vocês, que eu achei interessantíssimo, tá? Olha só, tudo que a gente vai falar está relacionado com esse mapa mental aqui, tá? Ó, vou mostrar aqui para vocês. Olha só que mapa mental bonito, bem construído, muito bacana. Dá para ver aí, ó? Estão conseguindo ver? Conseguem ver, pessoal? Sim, professor. Pronto, ó. Então, a gente está falando de calor, né? O que é o calor? O calor é uma energia térmica em trânsito, tá? Sabe, calor é energia térmica em trânsito, beleza. Porém, o calor ele pode ser transmitido de um corpo para outro. Como? Condução. Quando eu pego uma panela e coloco ela no fogo e coloco um ovo para estrelar, eu estou ocorrendo uma condução de calor por meio dessa superfície aqui, tá? Convecção. Você coloca água dentro de um vaso e aquece ele, né? Você vai aquecer ele por onde? Por baixo. O que é que vai acontecendo? Ocorrem lentes de convecção dentro dessa água, de tal modo que a água esquenta embaixo, né? Aí, quando ela esquenta, o que é que acontece com o volume dela? Aumenta. Quando o volume dela aumenta, a densidade dela diminui. Consequentemente, ela sobe. Aí, a água que está mais fria em cima, ela desce. Aí, ela é aquecida. E aí, é por isso que gera, tá, essas ondas de convecção dentro dentro desse vasilhame aí, certo? E nós também temos como transmitir calor por meio da radiação. Por exemplo, o Sol transmite o calor dele para o planeta Terra por meio de radiação, tá certo? Uma onda eletromagnética que conduz calor. E é graças a isso que a gente está vivo e respirando, tá? Porque toda a radiação solar do Sol sobre a Terra é que nos mantém vivos. Se o Sol morrer, a gente morre em poucos minutos, tá? Seria uma catástrofe, na verdade, tá? Bom, e aí o calor, ele pode fazer com que um corpo sofra variação de temperatura. Por quê? Porque calor não é energia térmica em trânsito. Então, quando o corpo recebe calor, ele pode ter uma variação de temperatura, tá? Aí, para calcular essa quantidade, vai depender da massa e do calor específico. Então, fica MC delta T. Tá? Esse tipo de calor é o calor sensível. Ele produz apenas variação de temperatura. Beleza? E nós temos também o calor latente. Ele é responsável pelo quê? Por uma mudança de estado físico. Né? Então,
você fornece tanto calor para um meio, tanto, que ele vai absorvendo, de tal modo que chega em um ponto crítico no qual ele muda de estado físico. Ele muda do estado sólido, do estado líquido, do estado gasoso. Tá entendendo? Por quê? Porque ele vai recebendo calor e as moléculas que compõem esse corpo vão se aquecendo, de tal modo que em determinado período elas sofrem uma transição, elas têm uma mudança estrutural, né? Porque todo corpo ele é composto por moléculas que se agregam em uma determinada, digamos assim, configuração, tá? Só que aí, se você fornecer muito calor para essa configuração sofre uma quebra, uma ruptura. Quando você tem essa ruptura, você pode transitar de um estado sólido para um estado líquido. Aí, se você continuar fornecendo calor, fornece, aí ela sofre uma ruptura, de tal modo que a forma como essas moléculas agora vão se agregar vai ser diferente. E aí agora você sofre uma transição aqui do estado líquido para o estado gasoso. Quando ocorre mudança de estado físico, tá? Isso significa que o calor é latente. Quando ocorre só variação de temperatura, sei lá, mudou de 20 graus para 30 graus, é porque ele recebeu calor, nesse caso aí é o calor sensível. Tá bom? Bom, a gente pode, uma das consequências de você transferir calor, né, de receber calor, de receber essa energia térmica em trânsito aí, é ocorrer esses processos de dilatação térmica, né? Aí a dilatação térmica, vocês devem ter aprendido isso no ensino médio. Ela tanto pode ser linear, quanto ela pode ser superficial, como ela pode ser volumétrica, tá certo? Entenderam? Bom, então o que é que acontece? Vou fechar esse mapa mental aí, eu acho que ficou bom para entender, tá? Posso até colocar no grupo, vou já colocar no WhatsApp aí para vocês, que eu acho que ele ficou bem bacaninha. Vou tentar colocar outros também, tá? E vou voltar logo ali para a nossa apresentação. Bom, então a gente estava falando de temperatura na nossa apresentação, né? E aí agora eu vou continuar. Só que depois que a gente fala de temperatura, e eu acabei falando aqui um pouquinho de calor para vocês também, só para revisar conteúdos, tá? Eu vou falar aqui um pouco sobre a lei zero da termodinâmica. Tá? Então, a lei zero da termodinâmica é bem simples de entender. Tá? Então, dois corpos estão em equilíbrio térmico, tá? Se estão com a mesma temperatura. Portanto, não pode haver transferência de calor de um corpo para outro. Tá? Eles estão em equilíbrio. Então, por exemplo, eu tenho o corpo A e o corpo B. Vamos supor que o corpo A e o corpo B, né, eles estão separados. Tá? Vocês estão vendo aí que eu tenho tenho uma figura, eu tenho uma parede, essa parede é S, está separando o corpo A do corpo B. Eu meço a temperatura aqui do corpo A, meço a temperatura do corpo B, e eu percebo que eles têm a mesma temperatura, 137,04. Tá? Então, se dois corpos A e B separados estão em equilíbrio térmico com o terceiro corpo T, então A e B estão em equilíbrio térmico entre si. Tá? A lei zero da termodinâmica não é a primeira lei, tá? Ela apenas diz o seguinte: se você tem dois corpos que estão separados, tá? Eles não trocam calor entre si, tá bom? Se eles estão com a mesma temperatura, tá? Com o terceiro corpo T, então A e B estão em equilíbrio térmico entre si. Compreendido? É só uma definição, tá? Essa é a definição da lei zero da termodinâmica. Beleza? Bom, e o que seria o ponto triplo da água? É uma outra definição. Tá? O ponto triplo da água, então, você pega a água, tá? É o ponto no qual gelo, água e vapor de água coexistem em uma mesma temperatura, ou seja, estão em equilíbrio térmico. Isso nunca vai ocorrer na casa de vocês, tá? Porque isso não pode acontecer à pressão atmosférica, tá? Por acordo internacional, a temperatura da mistura foi definida como 273,16 Kelvin. Ele só ocorre nessa temperatura aí, tá? O bulbo de um termômetro de gás a volume constante é mostrado na figura ao lado. Tá? Então, é um ponto, esse ponto, onde gelo, água e vapor coexistem. Tá?
isso só acontece numa determinada temperatura, que é de 273 Kelvin. Pessoal, 273 Kelvin é aproximadamente menos 0,15. Se eu botar 273,16 para ficar mais exato, tá? Isso só ocorre a 0 graus Celsius. Tá? A 0 graus Celsius, então, é um ponto no qual você pode ter, tá, a coexistência, tá, dessas três unidades: vapor, gelo e água. Tá? Bom, o que é o termômetro de gás? Termômetro de gás a volume constante. É o seguinte, ó, que a gente tem um esquema para ele. É composto por um bulbo cheio de gás. Então tá aqui o bulbozinho, ó, tá? Pedaçozinho de vidro cheio de gás. Ligado por um tubo, então ele tem um tubo, tá? Aqui o tubo. Ligado por um tubo a um manômetro de mercúrio. O manômetro, ele é um dispositivo para você medir pressão. Levantando ou baixando o reservatório R, tá? Você pode levantar ou baixar esse reservatório R aqui, tá? É sempre possível fazer com que o nível de mercúrio no lado esquerdo do tubo, em U, que é esse caso aqui, esse bichinho aqui, tá? Você tem esse tubo em U aqui, tá? Tá ligado ao manômetro. Fique, tá? No zero da escala para manter o volume do gás constante, tá? A receita para medir a temperatura com um termômetro de gás é o seguinte: a temperatura vai ser 273,16 multiplicado por P sobre P3, onde P é a pressão medida e P3 é a pressão do ponto triplo da água. Tá? Na verdade, pessoal, esse termômetro de gás ele funciona exatamente como um termômetro desses normais que a gente tem em casa. A gente observa lá aquela colunazinha de mercúrio subindo ou descendo, tá? Só que aqui você vai ter, ao invés de você ter um líquido, você vai ter um gás, tá? E esse gás, ele pode atingir determinados níveis. Vai depender de quê? Vai depender da temperatura do ambiente, tá? É um termômetro em que o medidor, ao invés de ser um líquido, ele é um gás, tá? E o volume desse gás não se altera, ele apenas sofre mudanças em seu nível, beleza? Bom, as escalas Celsius e Fahrenheit são bem conhecidas de vocês, tá? A escala Celsius é medida pela seguinte equação: a temperatura em Celsius é igual à temperatura em Kelvin menos 273,15, tá? Então, quando você tem 300 Kelvin, tá? Isso vai ser equivalente a quantos graus Celsius? Vai ser 300 menos 273,15. Se você fizer 300 menos 273,15, isso vai dar 26,85 graus Celsius. Se vocês forem no Google, e digitarem isso aí, eu vou até mostrar aqui para vocês, tá? Ó. Se vocês forem no Google, olha só que interessante. Olha só que interessante. Ocorreu um erro aqui. É isso que não consegue compartilhar. Desculpa. Vamos lá. Desculpa aí. Se vocês forem aqui no Google, ó, eu vou medir aqui. Pronto. Vocês estão vendo aí, né? Tá dando para ver? Tá dando para ver? Vixe, Maria. Ó, o que que acontece? Se você botar esse aqui, ó, 273 Kelvin em Celsius, aparece esse pluginzinho aqui, tá? Então, vocês podem até fazer várias medidas aqui no Google, ó. Energia mecânica, frequência, massa, pressão. Tem um monte de coisa que vocês podem calcular aqui, tá? Então, temperatura, ó, graus Celsius para Fahrenheit. Mas aí a gente pode mudar aqui, ó, para Kelvin, de Kelvin para Celsius, tá? Então, por exemplo, 0 Kelvin é menos 273,15 graus Celsius, tá? Se eu botar 300 aqui, ó, ele até faz a conta, ó, 300 menos 273,15. Se eu fizer de Celsius para Fahrenheit, ele vai fazer do mesmo jeito a conta, ó. Vai ser o valor em Fahrenheit menos 32 multiplicado por 5 nonos, tá? Vai dar a temperatura em Celsius. Se você fizer o contrário aqui, aí vai fazer a mesma coisa, ó, 300 Celsius vezes 9 quintos mais 32, que é justamente
que é justamente a forma para você transformar de Celsius para Fahrenheit, Fahrenheit para Celsius, tá? Então, por exemplo, aqui o próprio livro mostra isso, ó. A temperatura em Celsius, ela vai ser igual a quanto? Deixa eu mostrar aí para vocês. A temperatura em Celsius, ela vai ser igual à temperatura em Kelvin, que é o T, menos 273,15. E Fahrenheit é desse jeito, ó. TF igual a 9/5 de TC mais 32. A gente TC é a temperatura em Celsius. TF, temperatura em Fahrenheit. E T é a temperatura em Kelvin, tá? Bom, o que aqui significa? Na verdade, é a mesma coisa. 0 Kelvin é igual a menos 273,15, que é igual a menos 459,67 graus Fahrenheit. Nos Estados Unidos, se vocês olharem para os postes lá, e tudo, a temperatura medida em Fahrenheit, tá? Então, 0 graus Celsius é igual a 32 graus Fahrenheit, tá? Então, normalmente você vê lá 70 graus Fahrenheit, 80 graus Fahrenheit, tá? As pessoas já estão habituadas a isso. É como a gente está habituado aqui, com 25 graus, 32 graus. Por exemplo, hoje, Fortaleza, deixa eu ver aqui onde eu estou, quantos graus está? Deve estar aí uns 28 graus, tá? Deixa eu ver aqui, tá? Hoje, mas está 30 graus. Nesse exato momento, a gente está a 30 graus. Temperatura usual, que a gente está acostumado aqui em Fortaleza, certo? Entenderam, pessoal, até agora? Alguém pode responder? Tudo certo, professor. Tudo certo. Ok. Beleza. Então, vamos lá. Sim, aí, ó, a 0 graus Celsius corresponde a quantos graus Fahrenheit? 32. Quantos Kelvin? 273,16 Kelvin, ok? Bom, lembra que lá naquele mapa mental eu falei um pouco sobre dilatação térmica. O que é dilatação térmica? A dilatação térmica ela ocorre quando você tem, por exemplo, o aquecimento de um metal. Por exemplo, quando você. Por que a gente deixa os trilhos de trem ter um espaçozinho entre eles? Porque, como é uma peça de metal, ela sofre aquecimento. Quando ela sofre aquecimento, as moléculas dela, pessoal, começam a colidir umas com as outras, de uma forma. À medida que a temperatura vai aumentando, essas colisões vão aumentando, 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 de tal modo que eles passam a ocupar um espaço maior. Então, o objeto cresce. Tá? Então ele dilata. E aí, por isso que a gente tem que deixar um espaçozinho, porque senão ele vai dilatar e vai quebrar. Tá? Bom, então existem 3 tipos de dilatação: X, Y e Z. Dilatação linear, quando ela ocorre apenas no eixo X. A dilatação superficial, quando você tem crescimento tanto em X quanto em Y. Aí a gente está falando de áreas. E a gente tem a dilatação volumétrica, que é quando você tem crescimento em X, Y e Z. Na natureza, tudo tem volume, né? Então a gente sempre tem dilatação volumétrica, né? Então, todos os objetos mudam de tamanho quando a temperatura varia. E isso ocorre por quê? Por conta do alto grau de agitação térmico-molecular, né, dos componentes deste corpo. Eles vão se dilatando, vão se movendo com velocidades cada vez maiores, de tal modo que eles não conseguem mais ficar só naquela região que eles estão confinados. Então, eles começam a se aquecer e aí vai ocorrendo uma, digamos assim, essa dilatação. Ele vai ocupando volumes maiores, beleza? Então, no caso de uma variação de temperatura ΔT, essa variação ΔL é dada por... eu só quero saber qual é essa minha variação ΔL. Essa minha variação ΔL aí, ela ocorre em uma dimensão. Então, meu ΔL vai ser o quê? Vai ser o L, que é o comprimento inicial, multiplicado pelo alfa, que é um coeficiente. O coeficiente não tem dimensão, tá? Multiplicado pelo ΔT. Então, a variação de comprimento vai ser L alfa delta T. Tá? Então, ó, uma tira bimetálica entorta porque um metal se dilata e se contrai mais que o outro quando a temperatura varia. Então, ó, tem o aço e o latão aqui, ó. Estão inicialmente uma temperatura T0, só que agora aumenta a temperatura. Ora, se aumenta a temperatura, o que acontece com o corpo? Ó? Ele sofre uma dilatação, ele aumenta de tamanho. Beleza? Nós temos também
Ele falou aqui de dilatação térmica, né? Tem a dilatação volumétrica, tá? Então, se a temperatura de um sólido ou líquido cujo volume é V aumentar de ΔT, ou seja, se você tiver uma variação de temperatura, passou de 30 graus para 100 graus, ocorreu uma variação de quantos graus Celsius? De 70 graus Celsius, tá? Então, o que acontece com o volume do corpo? O volume do corpo aumenta. Se o volume do corpo aumenta, então vai ter uma variação de volume. Pessoal, o coeficiente de dilatação volumétrica de um corpo, ele é 3 vezes maior que o coeficiente de dilatação linear de um corpo, ok? Então, olha só que interessante essa questão aí, ó. A figura mostra 4 placas metálicas retangulares cujos lados têm comprimento L, 2L ou 3L, tá? Então, a primeira é L, a segunda é 2L e a terceira é 3L. Tudo bem. São todas feitas do mesmo material e a temperatura aumenta do mesmo valor nas 4 placas, tá? Então, a gente tem essas 4 placas aí e elas têm um comprimento L, 2L ou 3L, tá? Bom, ordene as placas de acordo com o aumento da dimensão vertical e da área em ordem decrescente, tá? Então, vamos lá. Pessoal, se você tem uma dilatação, no caso aqui, a gente vai ter uma dilatação em todas as dimensões, tá? Então, ele está perguntando aí, quando a temperatura aumenta do mesmo valor, né, ele quer que você ordene as placas de acordo com o aumento da dimensão vertical, ou seja, dessa dimensão aqui para cima, né? 1, 2, 3 e 4. Quem é que vai ter, digamos assim, o maior aumento? Quem vai ter o maior aumento é quem tem maior dimensão vertical. Quem é que tem a maior dimensão vertical? 2 e 3. Concorda comigo? É maior que a dimensão vertical de 4 e de 1. Então, essas duas aqui vão ter, tanto 2 quanto 3, vão ter um aumento maior na dimensão vertical. Por quê? Porque tem um aumento, porque tem um comprimento inicial maior também, tá? Então, primeiro 2 e 3. Aí quem é maior, 1 ou 4? É o 1. Depois vem o 4. Então, quem que aumenta mais? Primeiro o 2 e 3, depois o 1 e depois o 4. Beleza? E na área? Aí a gente vai fazer do mesmo jeito. Quem é que tem a maior área aqui? O 3. Né? Claramente é o 3. Então, primeiro aumenta o 3. Aí depois aumenta quem? Quem é que é maior? O maior é o 3. Mas quem é maior? 2, 4 ou 1? Tá? Primeiro vai ser o 2, porque o 2 ele tem uma área maior, nitidamente maior do que a área 1, que é maior também que o 4. Tá certo? Então, primeiro aumenta o 3, depois o 2, depois o 1 e depois o 4. Beleza? É só para entender como é que ocorre a dilatação linear e como é que ocorre a dilatação superficial. Quando a gente fala de dilatação linear, é em uma dimensão. Quando a gente fala de dilatação superficial, ela ocorre em 2 dimensões. E quando a gente fala de dilatação volumétrica, ela ocorre nas 3 dimensões. Beleza? Bom, agora eu vou falar aqui um pouco sobre absorção de calor, tá? Então, vamos passar logo aqui para esse slide aqui, que ele fala de temperatura e ele fala aqui de calor. Como eu falei logo no início, naquele mapa mental, o calor é energia transferida de um objeto ou para um objeto, né? Ou seja, você transfere de um objeto ou para um objeto, né? Eu vou transferir energia para uma caixa, ou a caixa vai transferir para mim. É sempre assim, tá? Então, por exemplo, ó, vamos supor aqui, ó, quando a temperatura do sistema é maior, o que que acontece? Se o sistema tem uma temperatura maior, o meu objeto verdinho aqui, o meu sistema, ele vai receber calor do ambiente. A temperatura do sistema é maior que a temperatura do ambiente, tá? A temperatura do sistema está aqui. Então, o que acontece? O sistema perde energia na forma de calor. Por quê? Porque aqui o sistema verde tem uma temperatura maior do que a do ambiente. A temperatura do sistema é maior que a temperatura do ambiente. Se a temperatura do sistema é maior que a temperatura do ambiente, meu sistema vai perder energia. Por quê? Porque na natureza a gente sempre tende a entrar em equilíbrio térmico. Então, se eu tenho um objeto que está a uma temperatura de 100 graus Celsius e eu coloco ele em uma sala que está a 17 graus, o que é que vai acontecer? Esse meu sistema que está a uma temperatura de 50 graus, sei lá,
ele vai perder energia, vai perder energia, vai perder energia, de tal modo que ele transfere toda a energia dele para o ambiente, ele dissipa essa energia. De tal modo que, depois de um tempo muito longo, o ambiente e o sistema vão estar equilibrados com a mesma temperatura. Beleza? Ótimo. Bom, pode acontecer também da temperatura do sistema ser igual à temperatura do ambiente. Se isso ocorrer, não há transferência de energia. Tá? E quando a temperatura do ambiente, ou seja, ou quando a temperatura do sistema é menor, né? Então eu coloco um copo que está a uma temperatura de 0 graus dentro de um copo com água, 5 graus Celsius, dentro de um ambiente. Tá? É claro que o que vai acontecer com esse copo d'água? Ele vai sofrer um aquecimento. Quando isso ocorre, o que está acontecendo? O sistema, ou seja, o copo d'água, ele está recebendo energia na forma de calor, porque a temperatura da água que está dentro do copo, ela vai aumentando, 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 até que ocorra um equilíbrio térmico entre o copo d'água e o ambiente. Tá? Então, essas aqui são as definições que eu já falei antes, apenas repetindo aqui e mostrando aqui quando a gente está trabalhando com esse sisteminha aqui, tá? De temperatura e de calor. Calor é sempre energia térmica em trânsito, tá? E temperatura é diferente. Temperatura é diferente de calor. Temperatura é o grau de agitação das moléculas de um corpo. Beleza? Bom, e aí tem o que eu já falei para vocês também, tá? Vou só repetir aqui. Absorção de calor por sólidos e líquidos. Então, quando um sólido ou um líquido recebe calor do ambiente, ocorre uma variação de temperatura desse sistema. Se ocorre uma variação de temperatura desse sistema, significa que ou o meu sistema recebeu calor ou o meu sistema cedeu calor, tá? Então, para calcular essa quantidade de calor, vai ser o quê? Vai ser a massa do meu sistema multiplicado pelo calor específico dele, multiplicado pela variação de temperatura, mc delta T, tá? Porém, existe um outro conceito, que é o conceito de capacidade térmica, tá? Na verdade, uma constante proporcionalidade entre o calor recebido e a variação de temperatura. Então, ó, o Czão, que é a minha capacidade térmica, é igual a Mzinho multiplicado por Czinho, tá? A capacidade térmica de um objeto depende da massa dele, tá? O calor específico não. O calor específico é independente da massa do sistema. O calor específico é uma característica de cada substância existente na natureza. Já a capacidade térmica vai ser a quantidade, digamos assim, que eu vou ter relacionada a cada objeto. Vai depender da massa. A capacidade térmica é igual ao calor específico multiplicado pela massa, certo? Bom, então essa aqui é a definição de quantidade de calor, tá? Então, por exemplo, uma quantidade de calor que aquece 1 grama de uma substância, tá? A massa é 1 grama. Aquece 1 grama de uma substância A de 3 graus Celsius, ou seja, aumentou ela em 3 graus. E 1 grama de uma substância B de 4 graus Celsius. Qual das duas substâncias tem o maior calor específico? Pessoal, essa questão é bem importante. Ó, eu vou fornecer a mesma quantidade de calor, tá? Só que uma determinada substância, ela vai sofrer uma variação de 3 graus Celsius e a outra sofre uma variação de 4 graus Celsius. Quem é que tem o maior calor específico? A substância A ou a substância B? É óbvio que a substância A, porque com a mesma. Porque eles. Olha só, com a mesma. Ela tem a maior, digamos assim, a substância A tem o maior calor específico. Isso significa o quê? Que ela tem maior calor específico? Significa que para ela aquecer em 1 grau Celsius, ela precisa de uma maior quantidade de calor, tá? Então, a substância A, para ela chegar a 4 graus Celsius, ela precisaria receber um pouquinho mais de calor, entendeu? Então, quanto maior for o calor específico de um corpo, mais dificuldade ele tem de aumentar a temperatura. Ou seja, ele precisa receber maior quantidade de energia para que ele tenha uma para que ele tenha uma mesma variação de temperatura. Deu para entender, pessoal, o que eu estou falando?
Sim. Sim, professor. Deu para entender o que eu estou falando, pessoal? Espero que sim. Então tá aqui, ó. Cada substância tem um calor específico diferente, ó. O calor específico do chumbo, 0,03. Isso significa o quê? Que para eu aquecer o chumbo em 1 grau Celsius, basta fornecer para ele 0,03 calorias. Mas para aumentar a temperatura do granito, olha só, o granito, ele não é um bom condutor de calor, se você comparar com o chumbo. O chumbo se aquece muito mais rapidamente, tá? Porque o granito, para ele oferecer uma variação de 1 grau Celsius, ele precisa receber 0,19 calorias, enquanto o chumbo basta 0,03. Então, o chumbo se aquece muito rapidamente. Já o granito não, ele precisa receber uma quantidade de calor muito grande. Tá? E aí, assim, a quantidade de energia por unidade de massa que deve ser transferida na forma de calor para que uma amostra mude de fase, ou seja, para que ela sofra uma transição de sólido para líquido, de líquido para gás, tá? Esse calor aí, digamos assim, é representado pela letra L, que é um calor latente, tá? Assim, quando a amostra de massa M sofre uma mudança de fase, a energia total transferida é L multiplicado por M, tá? Não é calor específico, vai ser calor latente, tá bom? Entenderam, pessoal, essa primeira parte? Eu falei aqui hoje dos seguintes conceitos, né, que eu prometi a vocês que a gente ia falar. A gente falou de temperatura, falamos aqui da lei zero da termodinâmica, tá? Discutimos aqui o que é o ponto triplo da água. Ele ocorre em que temperatura? 273,16 Kelvin. Que temperatura é essa? 0 graus Celsius, tá? Termômetro, falamos do termômetro de gás. Falamos da escala Celsius e Fahrenheit, tá? E falamos aqui de dilatação térmica. Falamos de dilatação volumétrica também. E falamos também de absorção de calor, tá? E aí eu falei de calor específico e eu falei de calor latente também, tá? Como hoje tem pouca gente, eu não quero começar a falar aqui sobre a primeira lei da termodinâmica. Eu vou deixar para falar sobre a primeira lei da termodinâmica amanhã, tá? Eu explico a vocês tudinho e falo sobre os mecanismos de transferência de calor e resolvo exercícios. Tá bom, pessoal? Eu vou colocar aqui 4 questõezinhas para vocês responderem, tá? E essas questões devem ser resolvidas até amanhã, tá bom? Pode ser? Eu digo até amanhã, mas quando for amanhã eu passo mais questões ainda desse capítulo. Beleza, pessoal? Tá certo, professor. Gravado e vou já postar para vocês na sala, no Classroom, tá bom? E vou colocar o link do YouTube também para vocês e coloco o link lá no WhatsApp. Até amanhã, que horas, professor, que pode entregar?